começar no assunto da teoria das organizações internacionais e depois tirar dúvidas, tocar em alguns pontos que eu acho que são importantes para vocês darem uma olhadinha para para essa, para essa avaliação, mas a minha preocupação maior foi de marcar as provas em uma mesma semana para ficar mais prático. E especialmente a prova de mediação e arbitragem para ela não cair no mesmo dia da prova de André, para que vocês não ficassem com o espaço de tempo apertado. Depois isso mudou um pouco porque os alunos vão ter tempo vão ter um prazo para responder a prova, enfim, mas antes a orientação era de que seria só mesmo no horário de aula. Então a gente não tinha ainda a certeza de como é que ia ser a questão do tempo, então fiquei preocupado de marcar no mesmo dia da prova de André, por motivos óbvios, por conta de questão de acesso, vocês terminarem uma prova, começarem outra, aqueles que fazem as duas matérias, enfim. Mas acabou que foi uma feliz coincidência de que a gente vai fazer a prova já sabendo de forma bem concreta. Fernando, já fez hoje? Como é que foi a prova, Nando? Foi tranquila? Não o conteúdo, mas assim, a parte de operação do sistema e de acesso e das outras coisas. Foi isso que eu falei para vocês. Eu acredito que seja uma coisa bem rápida, porque é feita por sistema, sabe? Quer dizer, a correção é feita de forma sistêmica, então eu acredito que sim, que seja uma coisa bem rápida e bem prática para a gente trabalhar, principalmente nesse período. Mas que bom, que bom que as coisas estão caminhando bem e que nós estamos ultrapassando essa fase sem que isso prejudique o nosso curso, a nossa caminhada. Vamos lá, pessoal? Vamos começar a trabalhar? A gente começa a tratar hoje o último assunto antes de nossa avaliação, que é o assunto das organizações internacionais. A gente já discutiu em outros momentos que as organizações internacionais vão ser reconhecidas, como sujeitos de direito internacional e não apenas como atores de direito internacional, certo? A gente tem esse parâmetro a ser reconhecido partindo do pressuposto de que as organizações internacionais elas são figuras de direito internacional munidas de personalidade jurídica de direito internacional e que têm plena prerrogativa, plena capacidade para a prática de atos em sede internacional. Ou seja, as organizações internacionais, assim como os estados soberanos, poderão praticar quaisquer atos atrelados às relações de direito internacional, sendo que o principal deles, que a gente reconhece, é a prerrogativa de celebrar tratados, certo? Então, as organizações internacionais, elas têm, assim como os estados, a prerrogativa de celebrar tratados internacionais. Ora, e de onde surgem as organizações internacionais? O que é uma organização internacional? Uma organização internacional é uma pessoa jurídica de direito público externo que vai ser formada pelo conjunto de vontades dos estados soberanos reunidos em prol de um determinado objetivo, certo? Então, quando a gente fala de organização internacional, a gente está se referindo a uma pessoa jurídica de direito público externo e, portanto, por ser uma pessoa jurídica independente dos estados, ela vai ter personalidade jurídica própria, ela vai ter prerrogativas próprias,
ela poderá atuar de forma independente, com economia própria, com membros próprios, com todas as características atreladas às pessoas jurídicas, e ela vai ter uma existência independente da existência dos estados que a compõem, certo? Então a gente pode, por exemplo, pegar como parâmetro de análise um quadro comparativo entre as pessoas físicas, os seres humanos, e as pessoas jurídicas, as empresas, as associações, as fundações, enfim, e fazer a seguinte análise. As pessoas jurídicas surgem em decorrência da manifestação da vontade das pessoas físicas. Pessoa jurídica brota do chão, pessoa jurídica surge de maneira espontânea? Não. Elas surgem na medida em que as pessoas físicas demonstram interesse em criá-las, certo? Então as pessoas jurídicas, elas vão surgir em razão da vontade, em razão do interesse, da manifestação da vontade das pessoas físicas. Analisando um quadro comparativo, nós podemos dizer que as organizações internacionais, elas surgem dos estados. Ou seja, primeiro eu tenho que ter estados para depois ter organizações internacionais. Por quê? Porque as organizações internacionais, elas surgem em decorrência de um conjunto de vontades, de pessoas jurídicas de direito público externo, que vão ser os estados. Ou seja, eu preciso de um grupo de estados que se reúnam para criar uma organização internacional, que será uma pessoa jurídica independente, com personalidade jurídica própria, com aptidões próprias, com economia, com gestão próprios, certo? E que praticará atos que somente dirão respeito, estarão atrelados a ela, a organização internacional, certo? Então, a organização internacional está para os estados, assim como as pessoas jurídicas estão para as pessoas físicas que lhe deram vida, certo? Então, a organização internacional, ela só vai surgir diante da manifestação da vontade, dos interesses de estados que se reúnem para criar uma estrutura que vai lhes dar respaldo, que vai lhes dar algum tipo de benefício de ordem prática perante a comunidade internacional. Beleza? Pessoal, só uma indicação aqui que eu quero passar para vocês. Como eu já tinha falado no começo das nossas abordagens, a gente vai ter hoje uma parte da aula falando sobre especificamente esse assunto, que é a teoria geral das organizações internacionais. E num segundo momento, nós vamos ter a possibilidade de discutir e tratar de alguns pontos pertinentes a outros temas, outros tópicos da nossa avaliação, certo? Eu não coloquei ainda, na verdade eu estou concluindo, estou fazendo alguns últimos detalhes, mas eu não coloquei ainda os slides referentes a essa parte de teoria geral das organizações internacionais. Mas entre hoje e amanhã eu coloco para vocês, no máximo quarta-feira, eu coloco para vocês esse especificamente, que é uma temática relativamente curta, essa, em que a gente vai discutir os elementos gerais das organizações internacionais. Não está ainda no Google Classroom, mas até no máximo quarta-feira já vai estar, viu? Só para sinalizar para vocês, geralmente a gente coloca no mesmo dia, mas hoje eu realmente não tive condição de concluir. Mas tão logo eu conclua, eu posto para vocês. Beleza? Só para dar um esclarecimento em relação a esse ponto. Deixa eu falar para vocês. Toda organização internacional depende diretamente
da estrutura política dos estados soberanos que lhe deram vida, certo? Então, nós temos que as organizações internacionais, elas estão vinculadas aos estados que lhe criaram. Diante disso, o que é que a gente identifica? Diante disso, o que é que a gente percebe? Que as organizações internacionais, elas vão nascer legitimadas pela soberania de cada Estado soberano que lhe dá essas prerrogativas, certo? O que é que eu quero dizer com isso? É que o elemento legitimador das organizações internacionais vai ser o próprio fundamento da soberania dos Estados. Então, se eu tenho, por exemplo, um conjunto de Estados que se reúnem para criar uma organização e, de forma vinculada, estabelecer parâmetros gerais, objetivos a serem alcançados, elementos de condutas que devem ser buscados, tudo isso vai estar vinculado ao fundamento da soberania estatal, que cada estado que seja membro participante daquela organização vai atribuir aquela estrutura macro. Ou seja, o que vai dar legitimidade para a existência e para a constituição de uma organização internacional vai ser a soberania dos estados soberanos, a soberania dos estados constituintes, que vai estabelecer quais são os parâmetros previstos para aquela organização, para que ela seja direcionada na busca por tais objetivos. Quando a gente fala em se estabelecer parâmetros de conduta, indicar elementos formais e limites para a agregação de novos membros, para definir quais são as condutas esperadas e quais são as ações práticas que devem ser adotadas no âmbito dos estados, a gente passa por um parâmetro geral que vai ser encontrado em toda e qualquer organização internacional. Qual é esse parâmetro geral? É o de que a organização internacional surge através de um tratado. Anote isso daí. A organização internacional surge através de um tratado internacional. Ou seja, os tratados internacionais são as ferramentas formais necessárias para que um tratado seja para que uma organização seja criada, certo? Então, qual é o elemento que nós temos que identificar em relação às organizações internacionais? O elemento mais importante é que elas nascem em razão de um tratado internacional. Ou seja, nós temos um documento formal, escrito, estabelecido pelos Estados soberanos, que será responsável por criar a organização internacional. Mais uma vez, a gente pode traçar um quadro comparativo Mais uma vez, nós podemos traçar um quadro comparativo em relação às pessoas jurídicas, ou seja, as pessoas físicas em relação às pessoas jurídicas, certo? Quem aqui se lembra qual é o fundamento básico para que uma pessoa jurídica possa adquirir personalidade jurídica? O que é que eu preciso fazer para que uma pessoa jurídica nasça, para que ela possa ser detentora de personalidade jurídica? Exatamente, Écio. Registro exato, registro dos atos constitutivos. Se a personalidade jurídica das pessoas físicas se dá com o nascimento com vida,
personalidade jurídica das pessoas jurídicas se dá com o registro dos seus atos constitutivos, certo? Não é diferente nesse caso. A pessoa jurídica, nesse caso, é a organização internacional. A organização internacional é essa que vai ser formada em razão da agregação de vontades dos Estados-membros direcionados a uma finalidade específica, certo? Mas isso se materializa, isso se manifesta de que maneira, de que forma? Ora, isso vai se manifestar através de um tratado internacional que vai ser uma ferramenta hábil, vai ser uma ferramenta adequada para que os Estados firmem um pacto entre si direcionado a se atingir um objetivo especificamente pré-determinado, certo? Mas olha o detalhe, não confundam o tratado internacional com a pessoa jurídica. Não confundam tratado internacional com a organização internacional, certo? Organização internacional é um alguém, é uma pessoa, é alguém que detém personalidade jurídica. Já o tratado, ele vai ser apenas uma ferramenta, ele vai ser apenas um instrumento para formalizar o interesse, a vontade, os parâmetros a serem seguidos em relação àquele pacto que foi recém-formulado, certo? Então, nós temos que os tratados internacionais, eles são instrumentos para a criação das organizações internacionais. Elas nascem em decorrência de um tratado internacional, mas com eles não se confundem, certo? Então, as organizações internacionais nascem de tratados, mas possuem características próprias atreladas à figura das pessoas, certo? Então, a organização internacional é uma pessoa que nasce e, portanto, passa a ter uma existência jurídica em razão de um tratado internacional, certo? E a legitimidade dessas pessoas, essas organizações internacionais, vai se dar exatamente em razão da prerrogativa de soberania que os próprios estados deterão. Deixa eu ver aqui. Islene, professor, boa noite. Por gentileza, hoje haverá prova da V1? Já estamos em prova aqui, inclusive eu já estou na terceira pergunta, mas fique tranquilo que você ainda tem 7 pontos para disputar. Fique em paz, viu? Tô brincando, Islene, esculhambação. Prova semana que vem, viu? A gente hoje está tratando dos assuntos referentes a organizações internacionais, teoria geral das organizações internacionais, e depois a gente vai tocar alguns pontos que eu acho importantes para vocês darem uma olhadinha. Mas a prova é na próxima segunda-feira, viu? Começará no horário de aula normal, mas vai ser na semana que vem. Viu? Pode ficar em paz. Isso, Leandro colocou aqui. Dia 20/4. O Leandro tá sendo meu assistente hoje. O Leandro tá doido atrás de um ponto, tá vendo, rapaz? É assim que você vai identificando as pessoas. Viu? O que é que acontece? As organizações internacionais, elas são criadas, portanto, através de tratados internacionais, e o reconhecimento preliminar que deve ser dado a elas vai ser atinente, vai ser atrelado aos próprios membros, certo? Então, assim, é muito importante que haja um reconhecimento da comunidade internacional em relação à existência daquela organização, mas isso não é condição de existência, certo? Eu posso ter uma organização internacional
existente juridicamente, independente da independente do reconhecimento dos demais membros da comunidade internacional. Por quê? Porque você vai ter um ato meramente formal e que implica apenas em manifestações da vontade de estados que, direcionados por um objetivo comum, formalizam aquela figura jurídica através de um tratado internacional, certo? A gente pode reconhecer ainda que essas organizações internacionais, elas ganham maior notoriedade, lógico, elas ganham maior reconhecimento quando existe por parte da comunidade internacional, ou seja, dos diversos países, das principais organizações, atos direcionados a conferir este reconhecimento, dar legitimidade. Quando os estados começam a praticar atos no sentido de reconhecer a sua viabilidade material, enfim. Então nós temos muitas vezes atos praticados por outros estados ou outras organizações internacionais alheios àquela estrutura nova que está nascendo e que fazem com que essa pessoa jurídica já passe a ser reconhecida, ainda que de forma tácita, certo? A Corte Internacional de Justiça, que é o principal órgão jurisdicional da ONU, que é a organização internacional mais importante dentre todas, ela, a Corte Internacional de Justiça, estabeleceu uma orientação de que tratados internacionais voltados à criação de organizações internacionais a partir de 50 membros, devem contar com o reconhecimento da comunidade internacional, independente de uma manifestação expressa nesse sentido, certo? Então, quaisquer organizações que contem com mais de 50 membros devem, independente de manifestação formal, serem reconhecidas pelos demais membros da comunidade internacional, pelos demais países, enfim, certo? Geralmente, nós temos os atos que se referem à criação de organizações internacionais, conhecidos como estatutos, certo? Nós vimos no começo das nossas discussões, das nossas abordagens, que, principalmente quando a gente falava sobre as fontes do direito internacional e a gente estudou a temática dos estatutos, nós estudamos aqui que você pode, quando estamos aqui os tratados, nós vimos aqui que existem várias nomenclaturas possíveis para tratados internacionais. Então, tratados, pactos, protocolos, estatutos, regimentos. Existem várias possibilidades de reconhecimento de nomes para os tratados internacionais, certo? E que nós podemos utilizá-los de forma ampla, não existe uma limitação, não existe uma restrição específica ao uso de um nome em detrimento do outro. Entretanto, nós reconhecemos que, para determinadas situações, certas nomenclaturas são mais comuns. Em relação à criação de organizações internacionais, o termo que é mais comum de ser utilizado é o termo estatuto, certo? Então, quando nós falamos sobre um tratado internacional que se refere à criação de uma organização internacional, nós chamaremos de estatutos.
E aí você me perguntaria, mas vem cá, qual é a importância? Qual é a importância desse tratado internacional no sentido de criar uma organização internacional? A importância vai ser no sentido de que será o estatuto, será o elemento de criação da organização internacional, só ajeitar aqui, que vai direcionar todas as informações, que vai elencar todas as informações pertinentes à organização. Qual é o objetivo da organização? Para que ela serve? Quem são os Estados-membros componentes? Como é que se faz para entrar? Pode entrar? Se pode, haverá elementos específicos para que um Estado possa se titularizar. Essa organização é aberta para todo mundo, ela é fechada para só determinados membros, ela tem natureza geral, ela tem natureza específica. No caso de descumprimento de alguma conduta esperada no âmbito daquela organização por parte de um Estado, esse Estado pode ser expulso ou não, ele permanece. Quais são as características que a gente identifica como as mais importantes para direcionar o posicionamento e a postura dos Estados-membros dessa organização? Isso tudo vai estar previsto no Estatuto. Ou seja, o Estatuto vai trazer uma previsão específica sobre toda e qualquer característica que venha a ser aplicável àquela organização internacional. Então, tudo aquilo que se refere aos elementos que vão nortear a conduta das organizações estará prevista no seu estatuto, ou seja, no tratado internacional do qual ela foi criada. Então, o tratado internacional vai criar a organização e vai definir os seus vários âmbitos de atuação. Para que ela serve, como é que ela vai funcionar, quais são os órgãos, quais são as características, tudo isso vai estar previsto no próprio estatuto, certo? Que é o elemento, como já dissemos, mais importante. Além disso, a Organização Internacional... Oi, fala, velho. Isso. Desculpe, Gerson, me perdoe, só para fazer uma correçãozinha, só para você seguir seu raciocínio. O que acontece é o seguinte: nós podemos ter organizações internacionais com qualquer número de membros. Podem ser 2 ou podem ser centenas, não tem problema. O que acontece é que a Corte Internacional de Justiça, ela orienta, isso não é algo imposto, ela orienta que para as organizações internacionais que contem a partir de 50 Estados-membros, que a comunidade internacional, independente de manifestação formal escrita, deem o reconhecimento, pelo menos da sua existência do ponto de vista jurídico. Beleza? Então, assim, não é uma imposição. Nós podemos ter organizações com menos, claro, sem problema nenhum. O caso é somente em relação ao reconhecimento, que a Corte Internacional diz que, para aquelas que contam com mais de 50, devem os membros da comunidade internacional, de uma forma geral, dar esse reconhecimento a priori. Mas siga, meu velho, estou lhe ouvindo. Foi só para pontuar. Isso. Isso.
repare, só alguns pontos, vou lhe responder já. Quando a gente fala de que um estado é um membro, a gente se refere a um estado nacional, quer dizer, um país. Cada país é um membro, certo? A princípio, a extensão do estado territorial e os aspectos pertinentes, deixa eu só ajeitar aqui, e os aspectos pertinentes à figura jurídica de cada país desse não vai fazer diferença em relação às suas prerrogativas. Isso daí é um parâmetro geral. Quer dizer, se um conjunto de estados resolvem criar uma pessoa jurídica autônoma, independente, essa pessoa jurídica ela vai representar os interesses daqueles vários países de forma independente e não fará diferença qual é a substância de cada estado especificamente considerado, certo? É claro que existem determinadas organizações em que você vai ter um tratamento diferenciado de um país para o outro, mas isso só vai acontecer quando o próprio estatuto de criação daquela organização internacional já previr essa diferença de tratamento, digamos assim, certo? Então, por exemplo, você citou a ONU, que é uma das muitas organizações internacionais. Na ONU, nós temos um Conselho de Segurança que vai colocar países em patamares de desigualdade, porque ele vai pressupor que alguns países têm mais prerrogativas do que outros, especialmente os membros do Conselho Permanente de Segurança. É um caso, de certa maneira, de exceção. Geralmente, os países contam com as mesmas prerrogativas jurídicas para atuar em sede de organização. Mas é possível que haja, em um caso ou em outro, um tratamento diferenciado? Sim, desde que isso esteja previsto no estatuto. Então, por exemplo, o país tal, ele quer fazer parte daquela organização, ele vai ter acesso ao estatuto. Digamos que lá ele leia que os países que entraram por último, como é o caso daquele, vão ter menos direitos ou menos prerrogativas que os mais antigos. Ele vai ter acesso e vai se mensurar se é interessante ou não para ele entrar naquele esquema. Entendeu? Então tudo vai depender, tudo vai decorrer do que tiver previsto no estatuto. De uma forma geral, os estados vão estar em pé de igualdade, mas isso não é algo assim hermeticamente fechado, não. Pode haver, em alguns casos específicos, uma diferença de tratamento. Beleza? Nada, velho. Bom, além disso, a gente tem o seguinte: muitas vezes as organizações internacionais são utilizadas para que se estabeleça o controle jurídico de determinadas atividades quando não haja um órgão interno próprio para fazer aquilo, ou quando os países entendam que a existência ou que a participação de uma figura de direito internacional vai ser importante no sentido de promover a implementação daqueles objetivos. Por exemplo, o Brasil é um estado que compõe uma importante organização internacional chamada OIT, Organização Internacional do Trabalho. O Brasil tem órgãos internos de natureza atrelada ao poder executivo, atrelada ao poder judiciário, pontualmente inclinadas a cuidar das questões referentes às relações de trabalho e de emprego, certo? A OMS é a Organização Mundial da Saúde, enfim, a gente tem várias. Você vai ter, então, em relação a essas organizações, para os países signatários, para os países que assinaram um tratado de reconhecimento, de criação e reconhecimento dessas organizações, você vai encontrar uma condição de submissão aos seus regramentos.
Ou seja, quando o Estado brasileiro adota uma determinada política em relação a atividades atreladas ao trabalho, quando se vai fazer, por exemplo, uma alteração na CLT, você tem que verificar tanto as normas de direito interno quanto os regramentos previstos na OIT. Por quê? Porque é uma organização internacional do qual o Brasil faz parte e do qual o Brasil voluntariamente se vinculou a observar. Então percebam que o que existe na prática é uma vinculação entre o Estado que assinou um tratado internacional de criação daquela estrutura orgânica com os termos normativos que a ela estão que a elas são atrelados. Então, se um determinado Estado assina